Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, abre aí sua Bíblia. Nós vamos ler só o versículo 1. Sede, e não é sede de beber água, é sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você percebeu que Paulo não falou assim, não olha para mim não, gente, porque o homem é falho, eu piso na bola, então não fica reparando muito no que eu faço não, fica olhando só para Jesus. Se eu disser isso para você, irmão, olha só para Jesus, você vai olhar para onde? Como que você vai ficar olhando só para Jesus? Qual que é a referência que você tem? Nós aprendemos a ser semelhantes a Jesus, óbvio, pela palavra, é óbvio. Mas o apóstolo Paulo está dando aqui uma forma para nós trabalharmos a questão de fazer discípulos. Porque a ideia é, quem é discípulo necessariamente precisa fazer novos discípulos. Todo discípulo de Jesus faz outros discípulos. Alguém brincou e disse assim, ovelha gera ovelha, pastor gera pastor, mas discípulo tem que gerar discípulo. Discípulo não pode gerar outra coisa. E como é que nós fazemos discípulos? Eu ousaria dizer que fazer discípulos é a arte da clonagem. Sabe isso que os cientistas estão tentando, e aliás, estão conseguindo fazer? Clonar animais, estão trabalhando na clonagem humana. Se já fizeram isso, a gente não sabe, isso vai ficar escondido por um tempo, né? Essa arte da clonagem que os cientistas estão tentando, é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando assim, eu estou querendo que vocês sejam clones de quem eu sou, porque eu sou um clone de quem Jesus Cristo é. Sabe o que os cristãos devem fazer? Eu como tenho andado com Cristo, eu como tenho vivido semelhante a Cristo, posso sim dizer para as outras pessoas, olhem para mim e façam como eu faço. E Paulo começa nesse pequeno versículo, dando qual deve ser a postura do discipulador, quando ele diz, sejam meus imitadores. Um discipulador, ele não aponta para fora como aquele que está transferindo uma responsabilidade. Não olha para mim não. Olha para o Billy Graham, como foi citado aqui. Não, olha para o Hernandes Dias Lopes. Olha para fulano de tal. olha para mim. Um discipulador, alguém que quer fazer discípulos, ele não aponta para outros, transferindo a responsabilidade. Ele não joga para lá. Ele não fala só, como muitos dizem, não olhe para homens, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, não tire os seus olhos de Cristo, mas aonde você vai ver Cristo? Essa é a pergunta, aonde você vai ver Cristo? As pessoas dizem assim, olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque eu não sou muito bom exemplo, eu sou muito falho, irmão. Sabe o que isso produz na gente? Comodismo. Quando você fala assim, não olha para mim porque eu sou falho, você está acomodado no seu erro, e você sabe que você não vai mudar, ou você pensa que você não vai mudar, por isso você não tem coragem de falar, olha para mim, porque quando você fala para alguém, olha para mim, você está falando para você mesmo, se põe no seu lugar, anda direito, porque tem alguém olhando para você, você não pode pisar na bola. Você quer se disciplinar? Então seja homem, como diria alguém, né? Seja crente mesmo, seja um discípulo de verdade, olhe para as pessoas e tenha coragem de falar assim, olha para mim, e faz igual eu faço. Quando você falar para alguém que Jesus tem chamado esse alguém para ser discípulo dele, como que você vai dizer isso? Como que você vai falar para essa pessoa, siga Jesus, faça como Jesus? Pode olhar para ele e falar assim, faz igual eu, porque eu tenho feito igual a Jesus. Tem ou não tem que ter ousadia para falar isso, irmãos? Tem ou não tem que ser crente para falar isso? Tem ou que não tem que ser discípulo para falar isso? Só que nós não somos uma igreja de pessoas acomodadas, de pessoas que se limitam a viver uma vida mediana na fé. Nós somos uma igreja, uma comunidade de servos de Deus que querem crescer e ser cada dia mais semelhantes a Jesus. E a referência para o mundo de quem é Jesus e aonde está o reino de Deus, somos justamente nós. Você já leu o livro do Apocalipse? Muitos de vocês estudaram, nós estudamos juntos. Eu preguei uma série de mensagens, pelo menos sobre as cartas às igrejas lá da Ásia, que Jesus envia através de João. E eu citei um fato que é de extrema importância, digno de nota, que quando João, ele vai tendo a visão dele, ele cai como morto diante de Jesus, e quando ele levanta para ver quem falava com ele, o que é que ele viu? A primeira coisa que ele viu foi a igreja, porque quando ele levanta e ele vê alguém
que está entre a igreja, mas ele começa a descrever primeiro a igreja. Ele vai falando desses candeeiros, que são um símbolo, o próprio texto diz que é o símbolo da igreja. Fala que está vendo os candeeiros e alguém no meio desses candeeiros semelhante, e vai dando a descrição de Jesus. Sabe por que foi possível ele ver Jesus? Porque ele olhou para a igreja. Sabe por que o mundo não consegue ver Jesus? Porque a igreja não é mais referência de Jesus. A igreja é referência de instituição, a igreja é referência de qualquer coisa, menos de Jesus. As igrejas, as pessoas que frequentam as igrejas não são semelhantes a Jesus. Nós não respiramos generosidade, nós não respiramos compaixão, nós não respiramos amor pelas pessoas como Jesus. Tudo o que Jesus fez, a dedicação da vida dele, foi para fazer com que o nome do Pai fosse conhecido e para ser abençoador das pessoas. E nós perdemos tempo vivendo para outras coisas. Só que chegou o tempo, irmãos, de nós fazermos discípulos, e fazer discípulo não é colocar uma pessoa numa classe e ensinar meia dúzia de lição para ela. Esse é o ponto daqui. Fazer discípulos não é levar pessoas a fazer apenas coisas que você explica, mas levar as pessoas a fazer as coisas que você demonstra. Isso é fazer discípulo. Sabe quando a gente tem isso aqui, ó? Vá e faça discípulo, não é assim, fala apenas para ela o que ela tem que fazer. É assim, ó, faz igual eu estou fazendo. Quando Jesus fala para os seus discípulos o seguirem, está dizendo assim: aonde eu for, como eu for e o que eu fizer, faça igual. Aí de repente Jesus se vira para os discípulos e diz assim: vá e faça discípulos, pessoas que vivam igual a vocês. Eles vão olhar para vocês e vão ter referência do que eu estou esperando que eles façam, e isso precisa ser replicado na próxima geração, e na próxima, e na próxima. Precisa haver essa clonagem nas gerações futuras. Ou seja, nós precisamos ser tão semelhantes a Jesus, que podemos ser capazes de olhar para outras pessoas e falar assim: faz como eu estou fazendo, porque eu estou fazendo como Jesus faz. É assim que Jesus espera que você viva. Isso não é ser arrogante, irmãos. Isso não é ser prepotente. Isso é ser crente, que sai da zona de conforto, que sai daquele sentimentozinho de que está bom do jeito que está. Não está bom do jeito que está. Eu duvido que alguém aqui tenha coragem de me falar assim: já cheguei onde eu tinha que chegar. Não dá para ninguém falar isso. Nós sempre temos mais para receber da parte de Deus para a nossa vida. Então nós não podemos nos acomodar. A gente não pode parar. O próprio Senhor Jesus vai chamar os discípulos e vai falar assim: eu estou dando um exemplo. O que eu estou fazendo, vocês fazem igual. Está vendo eu lavando o pé agora deles? Vai e lava também. Faz igual eu estou fazendo. Presta atenção como eu faço e faça também. O próprio Senhor Jesus estava fazendo as coisas porque estava vendo alguém fazer. Você sabia disso? O que Jesus fazia, ele fazia porque estava vendo alguém fazer. Você sabia disso? Que Jesus não fazia nada por conta. Ele fazia porque via alguém fazendo. Vou ler o texto para você. João 5:19. Em verdade vos digo que o filho por si não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. O que Jesus fazia? O que via o próprio Pai fazendo. E o que um discípulo de Jesus faz? O que sabe que Jesus faz. E o que aqueles que nós chamarmos para o discipulado devem fazer? Aquilo que nós fazemos, porque é uma réplica de atitudes e uma clonagem que vai indo sempre adiante. Então o crente precisa necessariamente ter essa postura de falar: olha para mim, sejam meus imitadores. Só que isso inclui uma grande responsabilidade, porque quando você fala para alguém: olha para mim, você pode ser o causador da queda de outro. E é isso que muita gente tem medo. Vai que olha para mim e a pessoa cai, a pessoa desiste. Eu conheço muita gente que parou de ir na igreja, parou de seguir Jesus, porque viu outra pessoa fazendo coisa errada. O líder da minha igreja, o pastor da minha igreja, não sei quem da minha igreja fez isso errado. Aí eu desisti. Já é errado as pessoas fazerem isso, porque elas desistem de Deus como se Deus fosse o culpado. Desiste daquele pastor, desiste daquele líder, se for o caso, mas não de Deus, né? Mas tem gente que se afasta de Deus por causa de pessoas. Só que as pessoas são assim, elas se decepcionam com outras pessoas. Então nós que temos essa coragem de falar: olha para mim e faça como eu faço, nós temos que prestar atenção que é uma grande responsabilidade, porque nós podemos ser os causadores da queda de outros, se nós pisarmos fora. Isso deixa a gente andar mais na linha. Você quer um meio para que você seja mais fiel a Deus?
chama para você a responsabilidade. Você não vai poder pisar fora, irmão. Se alguém pecar por sua causa, você também peca. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz assim no versículo 27: Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma a ficar reprovado. É tipo assim, você fala que não deve fazer isso e você mesmo faz. Você fala que o outro não pode fazer aquilo e você mesmo cai nisso que você fala de errado. Sabe aquela conversinha de tipo, mordeu a língua, tá vendo? Falava mal do outro, agora é você que está fazendo errado. É você agora que está, né? Não fala para todo mundo que não pode, mas você faz. Nós precisamos tomar cuidado, para que nós não sejamos reprovados naquilo que nós mesmos ensinamos para os outros, para as outras pessoas. E por último aqui, qual deve ser a credencial desse discipulador? O apóstolo diz, como eu sou de Cristo. Paulo não estava apontando, quando ele apontava para ele não estava apontando para as suas próprias qualidades. Ele não estava falando assim, olha, faça o que eu faço porque eu sou fariseu, porque eu sou circuncidado ao 8º dia, porque eu era um fariseu, porque eu era zeloso. Ele não foi dando as qualidades particulares dele. Ele disse, faça como eu, porque eu sou um espelho de alguém. Olha para mim, porque olhando para mim, você não vai me ver, você vai ver alguém em mim. Isso daí eu chamo de princípio do espelho. Paulo mesmo escreve sobre isso na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você está tanto diante de Deus, você passa tanto tempo diante de Deus, que quando outras pessoas olham para você, o que você parece? Você parece o próprio Senhor. Você reflete a imagem do Senhor. Tem alguém na sua vida que habita em você tão poderosamente que ele fala assim, esse não é outro senão um servo de Deus. Não aconteceu assim em algumas situações bíblicas? Um profeta, né? Pelo que ele estava fazendo, pelo que ele estava vivendo, uma mulher ousa falar assim, está vindo aí um homem de Deus. Sobre Pedro, fala assim, não, você andou com ele, você fala igual ele, você faz as coisas como ele. A vida dele o denunciava, não tinha como ele esconder, e ele não precisava falar, porque a vida dele era aquilo que ele tinha para dizer. São Francisco de Assis, um servo de Deus, um padre católico, ele diz algo que é fantástico. Ele fala assim, pregue, e se der tempo, fale. O que ele quer dizer com isso? Viva. A sua pregação é a sua vida. O que você tem que evangelizar os outros, não é apenas com as suas palavras, é com as suas atitudes. As pessoas vão olhar para você e cada palavra que você disser vai fazer sentido. Porque tem gente que fala muita coisa para os outros, e as pessoas não falam na sua cara, mas falam pelas suas costas. Falam, nossa, fulano vem, fala tanto de Jesus, fala esse monte de coisa, vira as costas, olha o que ele faz. Olha lá, o bichão sem vergonha, olha lá. Fica paquerando outras mulheres ali. Olha lá, o cara é um sem vergonha. Está sonegando imposto. Está roubando os outros. Olha lá a maldade que ele está fazendo para fulano. Olha lá, o cara não respeita ninguém. Olha lá esse moleque que quer evangelizar aqui, não respeita nem a mãe dele. O que ele quer falar de Deus? Você está entendendo? Não adianta você falar se você não tiver postura. A sua pregação maior é a sua vida. Aquilo que você tem para ensinar para os outros, para que elas sejam semelhantes e discípulos de Jesus, não são as suas palavras, irmãos, é a sua própria vida. Olha para mim, veja quem eu sou, olha para mim, veja como eu lido com as situações da vida. Você precisa ter essa postura. Dentro desse princípio de espelho, fica mais fácil. Você não chama a responsabilidade para os seus atributos, mas para aquilo. Não tem problema. As pessoas não têm visão espiritual. Vocês sabem disso. Normalmente as pessoas não têm. A Bíblia fala que as pessoas que estão no pecado, elas estão cegas espiritualmente. Nós somos aquilo que os cegos espirituais veem de Jesus. Os cegos espirituais não veem Jesus. Nós vemos Jesus em tudo. Não é verdade? Quando a gente acorda, vai tomar o café, a gente consegue ver Jesus, aquele que supriu a nossa casa. Quando a gente estava enfermo, alguém estava enfermo e é curado, a gente vê o Deus que cura na nossa vida. A gente vê Deus em todo o tempo na vida da gente, mas aqueles que estão perdidos, eles não veem Jesus em tudo. Aonde que eles vão ver Jesus? Em nós.
Nós somos o que os cegos podem ver de Deus. Nós somos o que os cegos espirituais podem ver do Senhor Jesus. E qual é o padrão aqui para que sejamos discipuladores? O padrão é o próprio Senhor Jesus. Nós mesmos precisamos nos condicionar a ser iguais a Ele. Irmãos, eu quero fazer um desafio a vocês aqui. Eu gosto de desafiar os irmãos, mais do que fazer apelo. Prefiro, ao invés de chamar você para vir à frente e fazer uma oração, desafiar você para uma postura de vida. Eu quero te desafiar a sair da zona de conforto, dessa zona de inércia, a sair dessa vidinha mais ou menos mediana. Eu quero desafiar você a sair disso e se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Eu duvido que se você é crente, você está satisfeito em ficar simplesmente do jeito que você está. Eu duvido. Se você é um crente de verdade, você no mínimo deseja todos os dias ser mais semelhante ao próprio Senhor Jesus. Você fala, não, eu não desejo isso, então você precisa se converter. Então o seu problema é conversão, seu problema não é outra coisa, seu problema é conversão. É fato. Não vamos colocar meias palavras aqui, panos quentes para aliviar a história. A verdade é essa. O crente tem desejo de crescer, porque tem um espírito habitando dentro nele, que é o espírito do próprio Senhor Jesus. E você precisa ter esse impulso, ser impelido a crescer. E hoje o Espírito do Senhor está te impelindo através da minha vida, para que você saia da zona de conforto e cresça. Rompa as barreiras das suas limitações, das suas dificuldades, daquilo que te prende de vício, de temperamento, de caráter, de práticas cotidianas, de costumes. Que você abandone essas coisas e cresça. Rompa isso e cresça. Nós precisamos crescer. Sabe como que o provérbio de Salomão vai descrever o crente, o caminho do crente? Fala que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, aquela estrela que vai brilhando mais e mais até que o dia clareia de vez. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vai vendo que aquele dia começa a clarear, até que o sol fica a pino e fica tudo claro de vez. Essa é a sua vida. Não pode ser assim, começa a clarear e escurece de novo, começa a clarear e escurece de novo, começa a clarear. Para com isso, irmão. Não aceita isso na sua vida, sai disso. Tem gente que não aceita não aceita a pobreza, não aceita a miséria, não aceita a doença. Então não aceita a mediocridade. Diga não para a mediocridade. Fala assim, eu não quero ser mais medíocre. É isso que você tem que fazer. Não quero ficar nanico, não quero ficar anão espiritual. Não quero ter nanismo espiritual. Eu quero crescer diante de Deus. Eu quero ser igual a Jesus Cristo. A única maneira de você agradar a Deus é sendo semelhante a Jesus. E você pode chamar outros para serem discípulos quando você também tiver o mesmo exemplo. Então, mostre você mesmo o que as pessoas devem fazer. Cuide para que você mesmo não seja reprovado enquanto você ensina a outros. Não se preocupe em mostrar o que você sabe, mas se preocupe em mostrar quem está em você. Seja como Cristo, e seus discípulos serão discípulos de Cristo. Alguém brinca e fala assim, pastor, você e seus discípulos, se forem meus discípulos, eles vão ser semelhantes a Jesus. Se olharem para mim, vão ser semelhantes a Jesus, porque eu tenho buscado ser semelhante a Jesus. Você não acha que está sendo prepotente não, pastor? Não, eu estou vivendo para quê nesse mundo? Eu aceitei o chamado de ser pastor para quê então? Para viver mais ou menos? E eu também não aceito que vocês vivam assim. As ovelhinhas deste rebanho, as ovelhinhas deste aprisco, são ovelhas semelhantes a Jesus. Amém? Vocês estão sendo chamados para serem mais do que membros. E membros no sentido pejorativo da palavra, porque se for membro como membro do corpo de Cristo, é o correto. Você está sendo chamado para ser mais do que um membro. Você está sendo chamado para ser um discípulo. E um discípulo faz outros discípulos. Tenha coragem, viva o Evangelho, olhe para os outros e fala assim, faça o que eu faço. O pai falava assim, né, Rafa? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tipo assim, eu tenho coisa boa para te falar, mas para mostrar, né? Não seja assim não. Seja e fala para os outros olhar para você, porque elas serão também semelhantes a Jesus, olhando para você. Não vão ser iguais a você, vão ser semelhantes a Jesus. Amém? Amém. Se vai ter mais alguma coisa aqui? Você vai dar um recado, depois tem JNI. Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Que vocês tenham essa tomada de atitude aí diante desta realidade, dessa necessidade
essencial da vida que vocês devem ter.